Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje vai ter como tema Como ser cristão em um mundo corrompido? Uma pergunta bem interessante que muitos cristãos hoje em dia têm feito. E por que se faz tanto essa pergunta de como ser cristão em um mundo corrompido? Bom, essa pergunta é muito comum, visto que o mundo ele tem exercido, queridos, muita influência negativa, obviamente, sobre a vida das pessoas. Não só dos cristãos, mas de todas as pessoas, o mundo tem exercido essa influência negativa e afetado muitas áreas da nossa vida. Áreas como, por exemplo, a forma de pensar, de falar, de sentir, de se vestir e até mesmo de se relacionar. Quando eu falo de mundo, queridos, eu falo desse sistema corrompido, esse sistema mundial, esse sistema imoral, né? Totalmente corrompido de seus valores, com seus valores totalmente distorcidos. E é óbvio que quando a gente analisa claramente isso, nós vamos perceber que estamos vivendo dias muito difíceis sobre a face da terra. E o inimigo não quer de maneira nenhuma que você tenha a sua mente aberta, que você seja aconselhado, que você venha seguir os planos de Deus. Pelo contrário, o inimigo que comanda todo esse sistema corrupto, esse sistema corrompido, ele quer manter essa influência sobre as pessoas. Ele quer manter a sua influência de uma maneira muito sutil, como se fosse uma evolução, como se fosse algo natural do ser humano evoluindo, mas ele quer de uma maneira muito sutil manter essa influência para que ele possa assim levar o máximo de pessoas com ele quando Jesus vier para a destruição, quando Satanás e seus demônios forem destruídos. O que mais o inimigo quer é simplesmente ele levar o máximo de pessoas junto com eles. Amém? E visto, queridos, que é uma pergunta, né, como ser cristão em um mundo corrompido, primeiro eu quero trazer um texto base para que você possa acompanhar junto comigo, um conselho do apóstolo Paulo numa carta aos Efésios, e também quero poder trazer para vocês 4 conselhos, 4 dicas de como você pode ser cristão em um mundo corrompido. Amém? Então fica comigo até o final dessa mensagem, até o final desse devocional. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilha e nos ajude a alcançar mais e mais pessoas. Amém? Então vamos lá para a nossa primeira mensagem, para o nosso primeiro texto. Está lá no livro de Efésios, como eu disse, né? Capítulo 5. Nós vamos ler, queridos, do verso 1 ao 14. São versos curtos, parece ser extensa a leitura, mas não é. São versos bem curtos e que nos traz ali um conselho do próprio apóstolo Paulo de como que deve ser o comportamento cristão nesse mundo corrompido. Amém? Vamos lá então? Vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo aí. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas,
nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém, queridos? Então aqui nós vemos nitidamente o comportamento de um cristão diante desse sistema corrompido, diante desse mundo corrompido. E o apóstolo Paulo ele é bem claro com relação ao comportamento, trazendo pontos específicos para que o cristão ele possa andar de maneira correta. Mas eu também disse que eu traria 4 dicas de como você, cristão, eu e você, como cristãos, podemos viver, ser cristãos, né? Nesse mundo, diante desse mundo corrompido. Então, a primeira dica de como ser cristão em um mundo corrompido é ter sua vida, ver que a sua vida, ela não pertence mais ao mundo. Essa é a primeira dica que eu estou dando aqui para você com base na Bíblia. Sua vida não pertence mais ao mundo. Essa é a primeira dica de como ser cristão em um mundo corrompido. Sua vida não pertence mais ao mundo. E eu tenho aqui um texto bíblico que nos traz essa dica e confirma isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Livro de João, capítulo 17, verso 16, diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Esse é o texto que já nos diz claramente. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos no mundo, mas a Bíblia também nos fala que nós somos forasteiros. Somos estrangeiros nessa terra. A partir do momento que você se converte, que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, simplesmente você se torna estrangeiro nessa terra. Vamos para mais um texto, Romanos 12, 2. Visto que a nossa vida não pertence mais ao mundo, mas pertence a Deus, nós temos que fazer algo importante, onde o próprio apóstolo Paulo também, a carta aos Romanos, ele traz uma dica fundamental. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, fazendo assim, tendo essa consciência de que a nossa vida não pertence mais ao mundo, mas a nossa vida agora pertence a Deus, e renovando a nossa mente, renovando a nossa forma de viver, nós vamos conseguir ser cristãos em um mundo corrompido. Segunda dica, queridos, de como ser um cristão em um mundo corrompido é entender que a sua vida em Cristo incomodará o mundo. É isso mesmo.
ser cristão, o estilo de vida cristão, é incomodar o mundo. Por quê? Porque o cristianismo ele vai viver conforme as coisas que Deus ordenou. E o mundo quer que você viva conforme o padrão do mundo, e não conforme o padrão de Deus. O padrão do mundo é totalmente diferente dos padrões de Deus. E o que a Bíblia diz sobre isso? João capítulo 15, verso 19, diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Você viu só? Então é muito normal o mundo odiar o cristão, o mundo, a gente vê aí vários tipos de ideias, de ideologias, né? Para querer minguar o cristianismo, para querer tirar o cristianismo, deixar o cristianismo de lado, para o cristianismo no mundo se tornar algo nulo. É muito comum, por quê? Porque eles odeiam o cristão. Por que odeio o cristão? Porque o cristão faz aquilo que Deus quer. E o mundo faz aquilo que Satanás e seus demônios querem. Amém? Mateus capítulo 10, verso 22, também nos traz um direcionamento interessante ainda nessa segunda dica de que o cristão incomoda o mundo. Diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você viu só que o próprio Jesus disse? Que por causa do nome dele, eu e você seríamos odiados pelo mundo. Odiados. Por quê, queridos? Porque quando você se converte, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e conforme você vai andando, caminhando, você vai se transformando. A Bíblia diz que de glória em glória nós vamos sendo semelhantes a Cristo. Agora eu te pergunto, será que o mundo quer que você seja semelhante a Cristo? Claro que não. Quanto mais semelhante a Cristo você for, mais irão te odiar. Afinal, eles crucificaram Jesus Cristo por Jesus Cristo ser do jeito que ele era, por falar do que ele falava, por ele ser o que ele era, né? Por ele agir da forma que ele agia, por ele ser reto, por ele ser honesto, por ele ser incorruptível. Por isso que eles odiavam, por isso que eles odiavam Jesus. E por isso que entre Jesus e um ladrão, eles escolheram quem? O ladrão. Vocês estão entendendo? Então, essa segunda dica é deixar claro para você que as pessoas não vão odiar você porque é você, mas é porque você tem se parecido com Cristo. E isso incomoda o mundo. Amém? Deixa eu falar da terceira dica para vocês. E essa dica é muito importante. Você lembra que no começo da mensagem nós falamos sobre a influência? A influência que o mundo gera em torno de todo ser humano? E que isso é uma tática demoníaca e satânica para Satanás poder influenciar pessoas em todas as áreas da vida, e fazendo assim com que as pessoas se afastem de Deus, se tornem, não se tornem semelhantes a Cristo, mas pelo contrário, cada vez mais elas venham distorcendo essa imagem e semelhança de Deus dia após dia, né? E isso é uma grande guerra, amados, travada no mundo espiritual. Isso é uma guerra, isso é uma batalha. Essa influência demoníaca sobre os cristãos, sobre o mundo, é uma guerra espiritual. Que quem mais sente isso são os cristãos, ok? Então, basta que nós venhamos analisar, né, de uma maneira crítica as mensagens que têm insistentemente veiculada dentro das nossas casas, por exemplo, por meio de filmes, sites, novelas, músicas, né? Que trazem a influência e incitam
a violência, o roubo, a maledicência, o homossexualismo, a prostituição, o adultério, a imoralidade sexual, no contexto geral. Então, o que eu tenho que observar? E essa quarta dica, essa terceira dica, ela é fundamental. Observe atentamente quem influencia você. Quem tem influenciado você? Então, como ser cristão em um mundo corrompido? Observar quem tem influenciado você, quem tem influenciado a sua vida. No livro de Salmos 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, ou Salmos 1, verso 1, diz assim, queridos: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Então, aqui nós vamos perceber claramente que a própria Bíblia ela já traz esse conselho para nós, né? Que nós devemos estar muito, muito atento ao grupo que nós estamos andando, para que esse grupo, esse meio de relacionamento social com que nós temos, que é inevitável, todo ser humano tem esse relacionamento social, mas não permitir que esse relacionamento social ele venha influenciar a minha vida, o meu estilo de vida cristão. Então a Bíblia diz que bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Felizes vocês, aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, segundo a influência desse mundo, a influência do grupo social ao qual nós pertencemos. Ok? Mas também temos outro conselho importante em Provérbios, capítulo 13, verso 20, que diz assim: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A Bíblia aqui, queridos, ela é muito clara, chega a ser até firme nas suas palavras. Então, o que nós devemos fazer? Embora nós vivamos, né, num mundo onde o mundo tenta nos influenciar claramente, mas em todo momento, quanto possível, nós temos que ter esse relacionamento com pessoas sábias. E a Bíblia, quando fala em pessoas sábias, ela não está falando de qualquer pessoa ou de uma inteligência, de um QI extraordinário. Não. Ela está falando de pessoas sábias, pessoas maduras na fé, pessoas fortes na fé, pessoas que vão trazer boa influência para você. Se você se deixar ser influenciado por pessoas sábias, com certeza você será cada vez mais sábio. Mas se você se deixar influenciar pelo sistema corrompido do mundo, você se tornará cada vez mais corrompido. Ou seja, você vai cada vez estar mais longe de Deus. Amém? Vamos para a nossa última dica. E essa última dica ela é também bem importante. Por quê, queridos? Eu disse que o mundo tenta nos influenciar constantemente. E quando Jesus veio ao mundo, qual foi a diferença? Jesus, ele influenciou o mundo. E isso foi o que fez as pessoas ter tanta raiva dele. Porque ele começou a influenciar o mundo. As pessoas começavam a andar atrás de Jesus. As pessoas seguiam Jesus. Aonde Jesus ia arrastava uma grande multidão. Um único homem, Jesus, o próprio Deus encarnado, agora ele influencia não somente 12 discípulos, mas em pouco tempo, uma grande quantidade de pessoas se ajuntaram e foram se ajuntando, e se ajuntando, e se ajuntando. E hoje, nesse ano de 2024, nós já vemos quanto que o cristianismo tem crescido dia após dia, mesmo o mundo tentando influenciar, mesmo o mundo tentando mudar a forma de pensar, as ideologias, a forma de ver, de pensar, de vestir.
mesmo o inimigo tentando fazer de tudo, o cristianismo continua avançando. Não pense você que a influência do mundo está ganhando. Não está. A influência de Jesus, ela é constante até em nossos dias de hoje. Quando uma pessoa, um incrédulo, se depara com a realidade de Cristo, ela é influenciada, ela é impactada, a vida dela muda quando ela é influenciada por Jesus. E quando Jesus disse: "Ide, pregai o evangelho a todas as pessoas, ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei", era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Que nós também devemos influenciar pessoas. E a nossa quarta dica de como ser cristão em um mundo corrompido é: faça você a diferença no destino eterno das pessoas. Seja você a influência dessas pessoas. Amém? E eu quero trazer para você dois últimos textos, para que nós possamos finalizar. Primeiro de Tiago, capítulo 5, verso 20, que diz assim: "Lembrem-se disto, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados." Você vê que não tem nem o que comentar. A palavra é clara. Ela mesmo é nítida, ela realmente é esclarecedora. Então, seja a diferença. Seja você o influenciador na vida e no destino eterno das pessoas. E por que destino eterno? Queridos, quando você consegue quando você consegue influenciar pessoas e aquela pessoa passa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai viver eternamente. Então você influenciou no destino eterno delas. Então, é importantíssimo que você seja essa influência na vida das pessoas. E o último texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, e esse eu peço que você grave, você pegue sua caneta e marque, escreva no papelzinho, coloca ali no seu ambiente de trabalho, na geladeira, onde você quiser, para que quando você passar, você possa ler e meditar sempre. É o texto de 1 Coríntios 11, 1 que diz: "Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo." O apóstolo Paulo, ele enfatiza para que nós sejamos imitadores de Cristo. E eu e você precisamos ser imitadores de Cristo. Eu e você precisamos ser cristãos, imitadores de Cristo, mesmo diante de um mundo corrompido. Nós precisamos influenciar pessoas, nós precisamos estar atento a quem tenta nos influenciar. Nós precisamos saber que nós, como cristãos, nós vamos incomodar o mundo e que a nossa vida não pertence mais ao mundo, mas pertence a Cristo. Amém? Eu quero agradecer você por ter estado aqui comigo até agora. E claro que eu vou pedir para você valer um like, valer um joinha, é gratuito. Basta você dar um joinha, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, inscreva-se no nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Vamos orar, queridos. Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome. Porque o Senhor, meu Pai, através do teu Espírito Santo, tem nos ajudado a ser cristãos em meio a um mundo corrompido. Pai, nos fortaleça, nos dê direção, sabedoria, discernimento, para poder sempre agradar ao Senhor e viver a vontade do Senhor em nossas vidas. Guarda-nos, proteja-nos, meu Pai, em todos os caminhos, em todos os momentos, e tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.